Esse vídeo parte de um modo de ver a leitura, na perspectiva de Michel Foucault, tendo como base o senso ou dissenso comum de que ler é viajar. Ler é dar asas à imaginação. Para isso, nos aventuraremos a analisar na arqueologia do modo como o próprio Michel Foucault pratica a leitura, tomando como base o modo de ler telas, corpos, cenas sociais, a linguagem em geral, como o filósofo faz em As Palavras e as Coisas. Logo depois, deslocaremos o nosso olhar, através do olhar de Foucault, para ler as práticas de leitura em sala de aula e em outros espaços. Para começar, ao digitar "o que é leitura?", encontramos respostas como: ler é viajar, ler é dar asas à imaginação. Vamos a alguns exemplos. Nessa tira, o primeiro quadro já afirma a importância da leitura. Claro que ler é muito importante, ler é fundamental. No segundo quadro, aparece apenas o personagem por trás de um livro que quase se confunde com o seu corpo, que parece ter uma proporção maior que a regular. No último quadro, a continuidade do pensamento inicial, sobretudo para quem não nasceu com asas, como é o meu caso. Esse último quadro é o momento em que a tira reafirma a leitura como aquilo que se assemelha às asas, permite voar. Assim, é importante questionar: para onde olha quem lê? O que a leitura permite viver? Que deslocamentos o sujeito pode fazer? Nessa outra imagem, a garota, deitada com um livro em suas mãos, não olha para o livro, mas para o alto, para longe do livro, o que causa o efeito de que a leitura permite ver cada vez mais de longe, permite o distanciamento de si mesmo do lugar comum. Nessa outra cena, duas crianças debruçadas no livro, rodeadas de figuras de um mundo surreal: Saci, Caipora, Mula Sem Cabeça, Zé Carneiro e Visconde de Sabugosa, personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, cuja história tematiza situações de deslocamentos do mundo real para a ficção. As crianças parecem, portanto, viajar nos mundos encantados. Além das cenas anteriores, podemos observar outras, cenas de sala de aula. A ideia é observarmos qual a configuração de leitura que permeia o espaço escolar e ganha força nas representações de leitura. Nessa imagem, observamos alunos sentados em círculo, um cenário com uma casinha de portas abertas com livros. Mais uma vez, a realidade e a ficção se encontram, ainda que a figura do professor esteja ocupando um lugar à frente como guia desse momento de leitura. Há certa magia nesse momento em que se passa a viver numa casinha de leitura. Podemos observar, nessa outra imagem, uma ordem estabelecida pela leitura, um lugar de leitura, posições ocupadas de modos distintos entre alunos e a professora, uma hierarquia bem marcada. Com isso, é importante a reflexão. Na escola, para onde a leitura permite olhar? Quem é o leitor? Como se lê? Rodas de leitura são comuns e de um valor enorme para incentivar o gosto pela leitura. No entanto, a roda direciona o olhar para uma pessoa à frente da leitura, assim como uma determinada leitura, escolhida a partir de determinados critérios e feita com uma determinada entoação específica. Desse modo, alguns saberes são possíveis, outros ficam interditados. Foucault entende por saber conjunto de elementos formados de maneira regular por uma prática discursiva e indispensáveis à constituição de uma ciência, apesar de não se destinarem necessariamente a lhe dar lugar. Destaquemos a palavra regular, que delimita o modo como o saber acontece. Regularidade nas práticas gera o saber. Talvez isso explique as práticas escolares com leitura, sempre constantes, regulares. Ao ler, Foucault direciona sua atenção às rupturas, às descontinuidades que estão latentes no jogo de correlações e de dominâncias, em temporalidades diferentes, em diversas permanências. Observemos a leitura minuciosa e rica em detalhes sobre a obra Las Meninas, de Velázquez.
Olhamos um quadro de onde o pintor, por sua vez, nos contempla. O pintor só dirige o olhar para nós na medida em que nos encontramos no lugar do seu motivo. Nenhum olhar é estável, ou antes, no sulco neutro do olhar que transpassa a tela perpendicularmente, o sujeito e o objetivo, o espectador e o modelo invertem seu papel ao infinito. Somos vistos ou vemos? Com isso, se inaugura um modo inusitado de ler, do lugar onde somos vistos. A ordem pré-estabelecida e a do leitor que interpreta, que decifra o código, mas aqui Foucault convoca outro lugar para o leitor, o de ser lido para o código. Essa é uma pequena demonstração de como se dá a condução da leitura Foucaultiana, que nos impulsiona a pensar o que é leitura e qual o seu lugar na sociedade, tendo por base a pergunta: o que é a leitura hoje? Vamos ler as modalidades de saber em videoaulas de leitura? Na videoaula representada, que se constitui de uma roda de leitura com troca de experiências sobre livros lidos, a garota da imagem conta sua experiência com O Pequeno Príncipe. Na ordem escolar dada, o estudante leitor está numa posição que o autoriza a falar de leitura, a olhar para o objeto de leitura. O que essa posição diz sobre o ser leitor e sobre as modalidades de leitura que são realizadas no espaço escolar? O dar a ler, a troca do lugar de leitura e a interpretação dos saberes permitem reconfigurar o papel do professor como apenas aquele que ensina a ler, mas aquele que mobiliza leituras. De certa forma, instaura-se uma descontinuidade. Na cadeia discursiva, as posições se alternam, deslocam-se. Agora, a imagem de início de um vídeo apresentando o sarau de uma escola, com oficina de leitura, no qual o modo de ler remete a uma discursividade já dada, da leitura como viagem, descentramento, transcendência do corpo, da mente. Observe a imagem dos alunos tendo como fundo um plano imagético, da natureza, espaço de silêncio, tranquilidade, propício à imaginação, que bem está representada pelo voo desde pássaros ao redor. Portanto, leitura no espaço escolar mantém uma ordem discursiva, que tem o leitor-professor numa posição de controle da leitura do outro, aluno, ainda que em algum momento haja a mobilidade de posições em momentos específicos. O sujeito leitor escolar encontra-se em condições socio-históricas que colaboram para sua constituição. Há um espaço leitor legitimado, aquele ocupado pelo professor na escola, aquele que diz o que pode e o que não pode ser lido, quem pode e quem não pode ler. As leituras são selecionadas, controladas, organizadas. Segue-se uma ordem nas salas de aula. Nas práticas de leituras analisadas, houve a troca de posições de leitura, possibilitando que outros saberes e valores pudessem ser produzidos a partir do lugar de leitura dos alunos, a exemplo da leitura de O Pequeno Príncipe por uma garota que declara: "Este livro se identificou muito comigo por causa da imaginação do menino." O comum é que os sujeitos leitores contemplem e se identifiquem ou não com as leituras feitas, mas nesse caso é a leitura que se identifica, que contempla o leitor, acusando uma ordem diferente. Por fim, parafraseando Foucault em sua análise da tela de Velázquez, olhamos um livro de onde um personagem, por sua vez, nos contempla.